Uma escola de samba não existe sem bateria. São quase 600 braços tocando para movimentar essa máquina na avenida. Quer entender como ela é organizada e julgada no carnaval carioca? Continua assistindo que eu vou te apresentar um pouco sobre seus instrumentos e bossas. A bateria é dividida em naipes, e cada um deles representa um instrumento específico. São eles: caixa de guerra, repique, surdo, tamborim, cuíca e agogô. Cada instrumento exerce uma função específica. Os principais são os surdos, que fornecem o alicerce do som. O de primeira é o mais grave e dá a sustentação. O de segunda serve como resposta ao de primeira. E o de terceira, comumente chamado de fofoqueira, toca entre os anteriores. A caixa de guerra é responsável pela levada do samba e dá a base para a harmonia entre os surdos. Elas compõem a maior parte dos instrumentos de uma bateria. O som do repinique é responsável por ditar as paradinhas. Os ritmistas devem obedecer a duas instâncias: o mestre de bateria, que elabora o som e dita as ordens, e o diretor de bateria, que repassa essas ordens aos naipes. Ser ritmista é demonstração de amor pela sua comunidade e escola. Não ganham para estar ali e precisam ter muita dedicação e trabalho. Para eles, não tem individualismo. O conjunto é que dá o brilho. O mestre de bateria é como um maestro e os sinais utilizados por ele são os mesmos, independente de qual escola fazem parte. Porém, todo ano surgem novas formas de notificar os seus componentes, pois cada samba-enredo tem uma necessidade específica. As famosas bossas ou breques nada mais são do que diferenciais adicionados à bateria. Elas dependem do enredo e do samba para serem criadas. Geralmente, são decididas pelo mestre de bateria em conjunto com a direção da escola e os compositores. Apesar da similaridade, cada escola tem uma bateria única. Isso é representado através dos seus apelidos, como a Invocada da Grande Rio, a Furiosa do Salgueiro, a Pura Cadência da Unidos da Tijuca e a Não Existe Mais Quente da Mocidade Independente de Padre Miguel. Além disso, a diferenciação também se dá no arranjo de sua composição, como a Estação Primeira de Mangueira, que usa somente o surdo de primeira. Antes de entender as categorias presentes no manual do jogador, é necessário reforçar que ele julga somente o que passa na frente dele, ou seja, sua nota é dada de acordo com o seu local específico na avenida. O manual do jogador, quando se refere ao quesito bateria, é muito simplista, apesar desse ser um quesito muito técnico. Seu júri geralmente tem alguma relação com música e tem um ouvido afiado para entender e discernir cada instrumento. O primeiro item a ser julgado é a sustentação da bateria ao samba, através de sua cadência e manutenção do ritmo. Isso significa se os BPMs do som são os mesmos ao longo de todo o desfile. O segundo item trata sobre a perfeita conjunção dos instrumentos, que significa o total entrosamento dos naipes, ou seja, todos devem estar tocando harmonicamente entre si. O último item é considerado muito pessoal, pois trata sobre criatividade e versatilidade. Nesse ponto, leva-se em conta bossas e colocação de instrumentos diferenciados, além de possíveis coreografias ou movimentação dos naipes. As entradas e saídas de recuo são momentos de risco ao desfile, assim como execuções de paradinhas, que apesar de adoradas pelo público, são muito críticas, pois aumentam as chances de erro. Apesar de muitas regras, os jurados não devem avaliar a quantidade de ritmistas na bateria, nem se existe ou não a utilização de artifícios como instrumentos de sopro. Se a bateria não parar para se apresentar na frente do júri, não tem problema, contanto que isso seja em condições normais do desfile. Se seu mestre de bateria decidir não entrar no recuo do setor 9 e 11, também não tem problema, porque isso não é considerado obrigatório, assim como qualquer pane no carro, de som ou do sistema de sonorização da Sapucaí. Se você gostaria de entender mais sobre os quesitos, se inscreve no canal do Carnadocs e assista os outros conteúdos que temos por aqui. E não se esquece do joinha!